Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Gerar em Foco. Mais uma vez, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E a você que nos acompanha, já nos aguardava sempre, toda quinta-feira com a gente nesse bate-papo especial. Hoje, como a gente costuma trazer sempre um convidado especial. E aí, com certeza, você sabe que hoje tem um convidado especial, principalmente você de Remígio. Hoje, o nosso convidado é o vereador Rony, que está com a gente aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado vocês, boa noite a todos aqui do estúdio, a todos os internautas. Mil perdões pelo atraso, mas essa semana, graças a Deus, está sendo uma correria boa, uma correria de muita coisa aqui, muito trabalho feito em Remígio, e vamos ter esse bate-papo legal aqui hoje. Pronto, a gente vai conversar um pouco sobre as ações desses primeiros 6 meses das ações atuais, mais ações que o Rony tem aí durante a trajetória de vereador e o que vem pela frente também, viu? Então tem muita novidade, mas pra gente aqui conhecer um pouquinho mais de você, vamos fazer um resuminho da biografia para que a gente possa deixar gravado aí pra galera conhecer um pouquinho mais de você? Então meu nome é Rony Deisson, eu tenho 30 anos, moro em Remígio, sou formado em 2 cursos, agroindústria pela Universidade Federal da Paraíba e nutrição de Campina Grande, pela Federal também. Tenho especialização em materno-infantil, dessa carreira de nutricionista, onde trabalhei 1 ano e meio para 2 anos atendendo, tudo mais. Eu fui responsável técnico do PENAI, lá em Remígio. Passei 1 ano como responsável técnico do PENAI. Posterior, estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social de Remígio enquanto secretário, onde foi o impulsionamento, onde me impulsionou a ter os meus projetos de maior avaliação e impacto dentro da cidade e onde também deu a guinada para eu estar hoje enquanto vereador. Então foi uma trajetória política curta, é uma trajetória política curta ainda, é uma trajetória maior de trabalho. Eu não tenho família política, isso é bem claro, algumas pessoas perguntam. Eu sou o primeiro da família a estar em um cargo de legislador, seja, no caso de vereador, e para mim é um desafio bastante legal, a cada dia a gente vai se reinventando e vai dando continuidade àquele trabalho que a gente construiu lá atrás, na Secretaria de Ação Social. Rony, essa oportunidade de vereador foi surgindo com o tempo ou já era um sonho antigo seu? Foi surgindo com o tempo. Foi crescendo como uma semente. Exato, foi crescendo por tudo que a gente destrinchou dentro da Secretaria. Ali que a gente começou a visualizar políticas públicas. Dentro do curso de nutrição eu tive uma cadeira de políticas públicas. A gente vivenciou as políticas públicas do SUS, o SUAS, que é o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, que é o que gera a secretaria onde eu estive à frente por 2 anos. E ali eu nem tinha a noção de que iria trabalhar isso na minha vida. A gente, enquanto nutricionista, quer a nutrição esportiva, a gente quer estar dentro dos esportes, que é o maior foco principal, mas só que dentro da ação social a gente viu a coletividade. E eu vi que a gente poderia ajudar as pessoas com as políticas públicas. A gente mostrar que a gente poderia fazer. O meu foco naquele momento era mostrar que a gente podia fazer o bem com aquilo que a gente tinha à disposição, que era a secretaria. E a gente mudou a cara da Secretaria de Ação Social em Remígio. A gente deu uma nova roupagem. A gente fez coisas que nunca haviam sido feitas na história de Remígio. E eu falando isso, teve até algumas coisas, não é desrespeitando nenhum outro secretário que passou na pasta. Cada um teve sua importância, mas nenhum outro fez o que nós fizemos. E quando eu digo nós, é porque eu tenho uma equipe muito boa, junto que comprava as minhas ideias, e a gente fez um exemplo, que foi o Barriga Cheia, que era um estilo, um sopão, mas só que a gente entregava mais alimentação, uma vez por semana, 300 famílias. Então era macarronada, era cuscuz recheado, era arroz refogado com batata, carne, era arroz de leite com carne moída. Então a gente dava dignidade alimentar à população. Enquanto secretário, a gente também aprovou uma política de segurança alimentar e nutricional, que poucas cidades da Paraíba têm essa política, justamente para a gente segurar esse barriga cheia e para inaugurar o banco de alimentos, que no meu tempo, enquanto secretário, a gente inaugurou. Então a gente via que podia fazer. E por divergências políticas partidárias, já nessa campanha, última campanha de prefeito, vereador, que eu disse, não, agora eu vou tentar estar como vereador, que eu não ia.
Eu queria terminar o meu trabalho na ação social, mas por algumas coisas que aconteceram, algumas divergências políticas do antigo gestor, onde eu era aliado, né, que me fez romper, fevereiro, não foi isso, 15 de fevereiro. Eu entreguei a secretária depois de 2 anos, 2 meses e 15 dias à frente dela. Então eu disse, então agora eu vou tentar o cargo de vereador, porque a gente deu uma roupagem nova à secretaria e eu quero também dar uma roupagem nova àquele status de vereador. Estar como vereador, que a gente tem uma visão muito deturpada da coisa. Então foi esse o meu foco principal. Continuar aquele trabalho que a gente iniciou na secretaria, mas a gente fazer enquanto legislador, enquanto vereador. Importante quando você fala sobre isso aí, Rony, e também gera aquela pergunta, como é que foi a aceitação? Porque assim, você estava fazendo um grande trabalho, e aí, como você disse, a questão da divergência, você largou a parceria e foi tentar algo maior ainda. Exatamente. Em prol da população. Como foi a aceitação do povo também ao você partir para esse caminho? A gente teve... Na verdade, foi o povo que pediu. A gente só foi porque o povo pediu. Então, a gente pensou, quando nós saímos... Quando eu digo nós, eu vou até deixar aqui claro para vocês, porque eu não faço nada só. Eu tenho uma doutora Alexandra, que é a minha companheira de vida, de trabalho. Eu tenho um Petrônio Matheus, que vocês bem conhecem, que está comigo desde o tempo que a gente começou a dar visibilidade à secretaria, tanto na parte da mídia quanto na parte de articulação política e tudo mais, até da visibilidade. Eu tenho a minha família que é a base, então eu sempre vou usar nós. Então, quando nós saímos da secretaria, a gente foi nas comunidades, a gente conversou com a população, disse, olha, o que vocês acham melhor fazer? Ir para lado A, lado B, sair como candidato? Não, então sai como candidato e vá para o lado de Cláudio. E isso foi de 80% para cima das casas, das comunidades, das pessoas que a gente conversou, que tinha essa mesma conversa, esse mesmo relato. Então, diante disso e também da receptividade do agora prefeito Cláudio Regis, que a gente tomou a decisão de tanto se candidatar ao cargo de vereador, quanto estar com o prefeito Cláudio, que é o atual prefeito Cláudio. A gente fala daqui a pouquinho do momento mais feliz, que foi o momento da vitória e da votação. Boa noite, meu amigo Frank. Seja bem-vindo mais uma vez, é isso? Boa noite, Inácio. Boa noite, Rony. E já tem participação aqui, Inácio. O pessoal de Pilões, Portal Se Liga Pilões já está participando. Nosso amigo aqui. Vem, né? Isso. Boa noite, Inácio, Frank e o convidado. Estou na audiência aqui em Pilões. E a professora Wanda Roque também de Pilões, né? Que está toda aqui. Teve love hoje, né, professora? Hoje teve a mensagem de amor, viu? Hoje está no love. Boa noite, Inácio, Frank e ao senhor vereador de Remígio. Vamos lá, pessoal, mande suas perguntas aí. O vereador aqui, tá? Valeu com você, Inácio. Pessoal, vá mandando sua mensagem, sua pergunta, vai interagindo conosco também. Rony, falamos aí daquela trajetória, mas chegou aquele momento emocionante, porque assim, tudo é um planejamento, tudo é um pensamento, é um sonho. E aí ele se torna realidade. Como é que foi para você receber o apoio popular através do voto? Rapaz, eu tinha me candidatado em 2019, foi isso, não foi? 2019? Mas para cumprir tabela. Para cumprir, não, vamos ali, Rony, para a gente fechar. Só participação. Só participação. Eu não tinha um trabalho feito em Remígio e a gente, na cara e na coragem, eu e minha mãe saindo, alguns amigos, tivemos 108 votos. E nessa campanha a gente tinha uma base política, a gente tinha conhecimento político, pouco mais tinha, a gente tinha essa base de pessoas e tinha um trabalho prestado e tinha um direcionamento. Então, nós tínhamos essa expectativa de ser bem votado, de estar eleito, como aconteceu, e nós tivemos 523 votos. Então, de uma eleição para outra, a gente passou de 108 para 523. A gente passou na posição 70 para o 6º vereador mais votado em Remígio, sem ter antecedentes políticos, sem ter apadrinhamento político, só com trabalho feito, a cara, a catinga e o povo apostando que a gente poderia desenvolver um trabalho bom. Durante a nossa caminhada tivemos diversos apoios, né, como o Dr. Júnior Meira da Vida, que nos apoiou, como o Henrique da Vida, que foi um parceiro
que apareceu, que é um colega de manhã PM, que abraçou a causa, como algumas pessoas da minha família também abraçaram. Então nós tivemos diversas mãos que durante a caminhada nos ajudaram. Isso nem financeiramente, mas ajudaram no apoio, ajudaram entregando um carro na mão, que minha madrinha entregou um carro dela na minha mão. Disse, tome, é seu, quando acabar a campanha, quando você ganhar, você me entrega. Então, foi uma coisa inexplicável, né, Sandrinha? Só lá em casa, quando a gente... Que assim, primeiro foi a vitória de Cláudio, por 163 votos. Arrochadíssimo. Se você botar para lá e para cá, são 80 votos. Né? E a gente ficou naquela expectativa. Cláudio ganhou, bom. Mas eu fiquei naquela expectativa, meu Deus, também. Eu quero ganhar também. Eu quero chegar lá porque a gente tinha essa expectativa de poder fazer um trabalho enquanto vereador. E eu queria ver se realmente o trabalho vencia, eu vou usar aqui a expressão que todo mundo sabe, o dinheiro. Que a gente sabe que em cidade pequena ainda tem muita compra de voto, ainda tem muito derramamento de dinheiro. E vencemos. E conseguimos. Então, para mim, ali foi um marco. Não só para mim, mas para todos que estavam ali em casa. 523 votos, não é para qualquer pessoa, não. Eu digo a você. E ainda do jeito que a gente chegou na caminhada, realmente só com o trabalho, sem um apoio financeiro estrutural para toda a campanha, que tem botos, tem jingle, tem tudo no mundo. Então, para a gente vai ser e é inesquecível, porque foi o começo da minha trajetória ali política realmente. Como é importante a gente ver, né, essa dedicação e a forma como você fala, da gratidão e ao mesmo tempo mostrando que o trabalho, através do trabalho, do esforço de cada pessoa, é possível alcançar objetivos maiores e não só a questão financeira, que hoje, como você falou, muitos políticos acabam se elegendo pelo financeiro e não faz nada quando chega lá no cargo, não é isso? Exatamente, e fica os 3 anos e meio sem fazer nada, quando chega em tempo de política, aí tem aquele derramamento de dinheiro que a gente sabe, enfim. Então a gente começou a mudar a trajetória da política em Remígio, dentro da votação e agora nesses 6 meses de trabalho. E aí como é que tem sido, justamente a gente começando sobre esse trabalho, os primeiros 6 meses, agora como vereador, aquele sonho ficou para trás, hoje é uma realidade, como é que tem sido esses primeiros 6 meses para você? Eu resumo em 2 palavras, cansativo e prazeroso. Então é cansativo porque a gente não para. Teve semana que nem no domingo a gente parou, não é? Mas é prazeroso porque a gente vê ideias que a gente tinha no papel saírem do papel e pôr em prática. Que a gente vê que estamos fazendo uma política que impulsiona até os outros vereadores a fazerem também. Que isso é legal. O jeito que a gente trabalha a mídia impulsionou os vereadores a trabalhar a mídia também. Isso não é preciosismo. Eu acho que isso todo mundo está na cara, todo mundo vê. Então o jeito que a gente lida com a política também impulsiona os outros vereadores a lidar com a política diferente. Lá em Remígio, são 11 vereadores. Dos 11, só 2 se reelegeram. 9 são novos vereadores. Foi uma mudança grande, né? Foi uma mudança gigantesca. E desses 9 novos vereadores, 8 nunca foram vereadores, incluindo a minha pessoa. Então a Câmara hoje está totalmente diferente de muito tempo atrás. Muito tempo. Então, é uma coisa que é uma sensação também que a gente vê que está realmente mudando um pouco da visibilidade na nossa cidade. E não só na nossa cidade, Nácio, eu digo a você, porque a gente tem amigos aqui na Paraíba toda, vereadores, secretários, e a gente manda até os projetos para as outras cidades. Então isso é muito prazeroso. Por isso que o prazeroso é cansativo porque a gente não para. E prazeroso porque a gente vê que realmente está dando resultado. E importante, como você falou aí, Ronaldo, quer dizer, de certa forma acordou a população remigense, cansou-se de velhas políticas, e aí quis uma inovação através do legislativo para que surgissem novos projetos, pessoas que quisessem trabalhar realmente pelo município. Né? Exatamente. Isso é muito bom, de verdade. E aí, sabendo que você trabalhava na área social, gostava da área social, você assim, diz assim, essa vai ser minha prioridade, ou de repente chegou um indicar, Ronaldo, preciso que você faça um projeto para cá, preciso que você chegue aqui. Tem chegado justamente assim, não só da área social, mas de outras pessoas lhe procurando para criação de novos projetos para o município? Tem. Quando a gente é vereador, a gente tem que perpassar por diversas áreas. O meu carro-chefe foi dentro da periferia.
E a gente não pode esquecer essa base. E eu não esqueço, eu tento não esquecer. Porque é muito difícil. Eu digo sempre que o vereador, desculpa, mas é a pior das classes que tem dentro do município. Porque é o que é mais cobrado, o que tem menos recursos dentro do município e o que o povo fica mais com raiva. Por quê? Porque o povo cobra, acha que a gente vai resolver tudo, mas a gente não tem, pelo menos em Remígio ainda, não tem R$1 de nada para poder trazer um benefício para uma ONG, para uma população, para qualquer âmbito que a gente queira fazer dentro da cidade. Mas, nesse trabalho social, a gente tenta não esquecer. De toda e qualquer forma, teve uma questão dentro da secretaria que eu disse, não, a gente vai dar um foco, que foi a pessoa com deficiência. Dentro da Secretaria de Ação Social tem uma coordenação lá em Remígio da pessoa com deficiência. E eu deixei, eu não consegui deixar alguma coisa palpável. A gente conseguiu deixar um projeto de lei de segurança alimentar e nutricional. A gente conseguiu modificar muita coisa em relação à distribuição de alimentação para a população de Remígio. Mas eu não consegui fazer nada pela pessoa com deficiência. Eu não tenho ninguém da minha família que seja deficiente, que seja autista, que tenha alguma síndrome, qualquer síndrome metabólica ou neurodivergente. Mas eu tenho muita empatia pela causa. Porque muitas das pessoas carentes tinham um filho autista. Muitas das pessoas carentes tinham um filho com deficiência visual, um marido com deficiência visual. Tinha um marido cadeirante ou um filho cadeirante. Tinha com síndrome de Down, com TOD, com hiperatividade. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E uma das primeiras ações do nosso mandato também foi apresentar uma política para as mamães atípicas dentro do município, onde nós levamos a Brasília esse projeto e ganhamos o prêmio de destaque nacional por esse projeto de lei que iniciamos esse ano. E dentro dessa política das mamães atípicas, a gente conseguiu uma parceria com Edilma Azevedo, da Casa Azul, onde a gente está para firmar, porque para mandar o pessoal para lá, porque já está firmado, mas diante de todo esse contexto, a gente conseguiu 5 vagas para o curso de bombeiro civil para mamães atípicas. A gente conseguiu dar um atendimento melhor junto ao prefeito Cláudio, junto à secretária de saúde dentro do município, tanto para essas mamães quanto para as crianças. Que nós tivemos 15 atendimentos, 20 atendimentos ano passado de neurologista. Esse ano nós temos 50 por mês. Então, com essa demanda que nós levamos ao prefeito, à secretária de saúde. Hoje, por isso que eu me atrasei, nós tivemos um marco. Depois da parceria com a Casa Azul, o pessoal disse, nós temos muitas crianças autistas, muitas crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, muitas pessoas com deficiência. Então, a gente precisa ter alguma coisa em Remígio. E hoje foi inaugurado o Jardim das Descobertas, lá em Remígio, que é uma clínica especializada em tratamento. É uma clínica multidisciplinar, mas só que desse início vai ser para as crianças com TEA, para as mamães atípicas. Então a gente conseguiu dar o pontapé inicial para essa questão da pessoa com deficiência. Logo no começo do nosso mandato, nós fechamos uma parceria também com Mulheres de Peito, lá em Cuité, onde nós levamos 30 mulheres todo mês para mamografia. Só com essa parceria com a Mulheres de Peito foram 120 mulheres com mamografias feitas, né, nesses primeiros meses de mandato. Então a gente já perpassou, saiu da área, um pouco da área social, que nunca sai da área social, que pega tudo. Mas essa questão de segurança alimentar entrou na saúde, entrou na pessoa com deficiência. E a gente está buscando uma parceria, já na verdade fechou. Eu só preciso agora dar os finalmente com a UFPB para a causa animal, para a gente conseguir dar pelo menos um tratamento, um diagnóstico, para castrar esses cachorros de rua, os cachorros já do pessoal da periferia, que é o pessoal que tem mais vulnerabilidade, não só social, mas nessas questões de cachorros de rua também. Então a gente está perpassando por muita coisa. Foram 6 meses que a gente fez de tudo um pouco. Importante assim, vamos dizer assim, os 4 anos que você não alcançou, você já está conseguindo alcançar em menos de 6 meses, porque de 6 meses não completou ainda. Não, né? Não completou ainda. Então, e tem outra coisa que eu já ia dizer na parte da educação. A gente visualizava lá em Remígio um contexto muito interessante. Só dava fardamento em setembro, que era para o desfile. E desde quando o Cláudio se elegeu, foi eleito prefeito de Remígio, já ano passado, antes de ser diplomado, antes de assumir, eu disse, Cláudio, a gente precisa fazer um negócio para as crianças do município.
Aí eu disse, por que a gente não dá um fardamento? Minto. Por que a gente não dá um material escolar para esses meninos? E, se possível, ver um fardamento bonitinho para dar no começo do ano. Porque muitas mães vêm pedir a gente esse material escolar. E Cláudio disse, não, vamos pensar. Se as contas estiverem boas, a gente consegue fazer. Fiz o requerimento. Que requerimento, às vezes, é um pedaço de papel. A gente tem que ir correr atrás. E eu fiquei com a secretária de Educação e fiquei com o Cláudio. E começou a entregar. Camisa, calça, tênis, meia. E vai entregar bolsa e todo o material primário escolar para os nossos alunos do município. Então a gente conseguiu entrar na educação. A gente conseguiu dar essa ideia para o pessoal que ele comprou, a nossa ideia. Então já iniciou hoje, na verdade, a entrega desse fardamento. E se você ver, de uma qualidade incrível, que nunca teve Remígio, e está tendo agora. A gente ontem finalizou o processo eleitoral da Câmara Mirim. Nós elegemos 11 vereadores Mirim lá em Remígio. A gente pegou 6 escolas, tivemos 60 candidatos já às 6 escolas. Nós tivemos quase 1000 votos. Olha. E conseguimos eleger 11 vereadores mirins. O que esses vereadores vão fazer? Basicamente a mesma coisa que a gente faz. Eles vão ter uma reunião mensal na Câmara, eles vão ser empossados juntos com a juíza e com a promotora, mês que vem, quando voltar do recesso da Câmara e do recesso escolar, e eles vão ser a nossa voz dentro da escola e dentro da comunidade deles. Então a gente vai trazê-los para também a gente começar a fomentar esse pensamento político neles. Porque muitos não sabem o que o vereador faz, o potencial do vereador. Eu sempre brinco lá com os meninos, mas é uma coisa muito séria. Hoje nem a gente, enquanto vereador, sabe o poder que tem. Eu digo o poder, qual é o poder? A gente consegue parar a cidade, ou a gente consegue fazer ela fluir. Em Remígio teve um caso que foi aprovado 5% de suplementação, onde parou a cidade. Então o vereador tem um poder muito grande. Eu sei que existe o assistencialismo, que infelizmente ou felizmente nunca vai morrer. Eu digo isso porque muitas vezes mancha o infelizmente. O felizmente que existe porque muitas vezes a gente é a única ponta que aquela pessoa tem naquele momento. Então é muito uma faca de 2 gumes. Mas a gente quer mostrar que a gente pode fazer mais. Com esses projetos, a gente vai dar essa visibilidade a esses 11 vereadores. Foi uma eleição incrível. Eles choraram, eles vibraram, fizeram uma campanha propriamente dita dentro das escolas, eles incorporaram, eles fizeram discursos, eles fizeram plano de governo. Eles olharam, a gente tem 3 escolas municipais, 2 escolas particulares e 1 escola estadual participando. Então foram 11 vereadores completamente diferentes um do outro, né, de idade de 10 a 16 anos. Então vai ser uma coisa magnífica, que se Deus quiser a gente vai fazer muita coisa boa com esses meninos. Foi muita coisa, gente, é muita coisa. E muito bom que você já está criando a personalidade deles, sim, o conhecimento político, e você está criando novos cidadãos com responsabilidade, né? Isso é importante demais, esse trabalho. Muito. É muita coisa, Sandra, é muita coisa. Eu vi um dos meninos lá que ficou na surpresa, a emoção do que ele deu. Eu li demais. E isso para mim é gratificante, porque a gente está mostrando que não é o que a gente vê superficialmente. Não é só você dar um dinheiro durante a campanha ou no período eleitoral. Você pode fazer mais. Você pode chegar até esses meninos. Você pode chegar até essas famílias. E a gente vai... Olha, tem um planejamento que a gente está fazendo incrível até o final do ano para esses vereadores mirins. E vai ser um projeto inicial e que vai ser lindo de se ver, de verdade mesmo. Importante mesmo. Frank, quer ir à vontade, mais participações? Fica aí à vontade. Tem sim, Inácio. Tem o professor Heráclito Medeiros, né? Olá a todos, parabéns ao amigo vereador Rony pelo belo trabalho e pela renovação da Câmara de Remígio. A política sempre precisa de sangue novo. E o Tiago Oliveira também participando com a gente. Com você aí, Inácio. Abraço a todos que estão interagindo. Rony, a gente tem visto aí essa dinâmica grande e se criou-se na memória, assim, e às vezes assim no pensamento da população, que o vereador era aquele chamado lagartixa, onde o prefeito chegava, falava alguma coisa, ou alguém chegava e ele só balançava a cabeça. Hoje,
Remi, já dá um exemplo com essa mudança de pensamento quando troca praticamente 80%, né, Foi dos vereadores, até mais do que isso, né? E aí você vê como o pensamento novo, essas pessoas que chegam com sangue novo para a política, um pensamento de trabalho tem evoluído. Assim, hoje, como é a convivência sua com os outros vereadores dentro da Câmara? Isso foi muito pertinente, porque eu já estava até pensando em falar nisso. E antes de a gente entrar, eu quero mandar um abraço para todos os vereadores. Viu? Isso da oposição, da situação, porque ali a gente está sofrendo a mesma coisa. Independente de apoiar Cláudio ou não, de apoiar o deputado ou não, de apoiar qualquer pessoa, a gente está ali sujeito à mesma coisa, a gente está sofrendo as mesmas coisas. Claro que existe a diferença de estar no governo ou não, mas eu quero também usar o nome do presidente, Cisernando, né, o Nando de Lagoa do Mato, que ele é um cara extraordinário, ele é extraordinário. Ele é vereador há 6 mandatos, 6º mandato do vereador dele. Então, se tem 6 mandatos, ele fez alguma coisa, né? Então, é uma pessoa que é muito julgada por muitos, mas é uma pessoa do coração gigantesco. Então, em nome dele, Nando, o senhor é incrível, eu gosto de graça. Aprendi a gostar. Eu quero mandar um abraço para todos os meus colegas, seja da situação, Edu Gonçalves, Coelhinho, Rossana Passos, Djailson, eu, Nando, não é isso? E da oposição, Paulinho de Kiko, Juliana, Marcela, Janduí e Jair Celular. Então, esses 11, incluindo a mim, formamos a Câmara Municipal de Remígio. E são pessoas incríveis. E isso cada um tem sua bandeira. A gente pega para capar lá na hora da sessão, porque cada um vai defender o seu pensamento político, mas a gente se respeita acima de tudo. E isso é importante. E eu vejo a luta de cada um com sua bandeira, cada um, né, com seus obstáculos, cada um dando seu suor. Então isso é importante. Mas por isso, vereadores, mando um abraço para vocês. Vocês representam muito bem a nossa cidade. Claro que a gente não concorda em tudo, mas a gente mantém o respeito e eu reconheço a luta de cada um. E assim, é incrível, é uma Câmara maravilhosa. Né? É uma Câmara oxigenada, é uma Câmara nova. Né? Tem alguns vereadores bem jovens, eu sou mais novo, 30 anos, mas a faixa etária da Câmara mudou. E assim, a gente se dá muito bem. Né? Como eu falei, a gente tem nossas divergências de opiniões por lados políticos, que isso vai acontecer sempre, a nível municipal, estadual, federal, mas a gente se respeita acima de tudo. E quanto é importante esse debate político de vocês, porque cada um tem um pensamento, mas em busca de um denominador comum, que é a população. Então vai chegar sempre a um resultado que vai ser bom para o povo, né? Não vai, e a gente tem que pensar no povo. Se a gente não pensar no povo, a gente está fazendo um trabalho errado. Se a gente não pensar naquela população que mais está precisando, a gente está fazendo errado. E se a gente não tiver esse pensamento, dificilmente a gente vai se reeleger daqui a 4 anos. Isso eu digo a você. Eu já ouvi um colega que é vereador disse assim: difícil não foi eu chegar, é fazer o que o Nando está fazendo lá, permanecer, porque tem que mostrar trabalho, né? Permanecer, e Nando é uma pessoa extraordinária. Eu acho que não tem. Ele é presidente há 3 mandatos seguidos. Né? Desde 2022, 23, 24, 2020. 26, 27, é isso mesmo. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Basicamente isso. Ele termina ano que vem. Mas eu acho que não tem nenhum vereador que ele não ajudou. Então, por isso que eu digo que ele é um cara de um coração gigantesco. Não é? E é bom que a gente está sendo presidido por um cara extraordinário. E quanto é importante. Aproveitando também, já falamos da Câmara, como é que foi assim para vocês assumir a administração? Eu sei que você já participava da outra, mas se afastou porque não tinha um pensamento correto que você queria ter naquele momento, e aí você, não, agora eu quero, porque eu penso isso para o meu município, e estava com o pensamento certo, se não fosse isso, você não tinha sido eleito, né? E aí, como é que foi encontrado o município, junto com o Cláudio Regis, para que vocês pudessem dar a situação, junto aí também, pudessem dar esse suporte para uma alavancada na gestão municipal do município lá de Remígio? Eu participei da gestão do antigo prefeito enquanto secretário, quando a gente podia estar por dentro de tudo, né? 2 anos. 2022, 2023. Saí em 2024, não é isso? Foi. 2022, janeiro de 2022, saí em fevereiro de 2024. E nesse tempo, pelo menos 2022, 2023, o prefeito trabalhou muito. Ele fez muito. E isso não é segredo para ninguém. Só que no último ano, isso já em meados setembro, julho, pronto, São João.
São João de 2023, a gente já começou. Prefeito, vamos falar de política. Passou a de deputado, a gente viu que não foi legal. Por que não foi legal? A gente com a prefeitura na mão tem 1.700 votos para o candidato que a gente estava apoiando, não é legal. E a gente dizia isso a ele. Eu dizia, Sandrinha dizia, a gente chegou a conversar com ele muitas vezes. Vamos pensar em política, vamos ver um candidato para o senhor, para suceder. Ele disse, não é hora. E sim, em junho. Vamos esperar Caminhos do Frio. Chegou Caminhos do Frio em agosto. Não falou. Vamos esperar novembro, não falou. Dezembro, não falou de política. E eu vi que não falando de política, ele perdeu aquelas peças. Eu fui o primeiro secretário a deixar, por umas divergências que a gente teve, mas outros secretários também saíram. Ele perdeu o procurador, Dr. Júnior Meira, né, que é um articulador político nato, é uma pessoa extraordinária também, um profissional excelente. E ele perdeu a mão no último ano. No último ano ele perdeu a mão. O atual deputado de Remígio, não é? Ele era aliado ao antigo prefeito. E eles brigaram. E eu não conhecia o deputado, o trabalho. O que eu conhecia do deputado era o que o antigo prefeito falava. E falava muita coisa ruim. Mas era ele que falava. O que eu conheci do trabalho do deputado de Remígio foi o antigo prefeito que falava. E o que eu conhecia do deputado era o que ele xingava a gente de perna de pau, os vereadores de moleque, que o antigo prefeito era um técnico que só tinha esses secretários de perna de pau. E teve essa briga, essa rixa. E eu fui para Cláudio. E no último ano ele perdeu a mão. Eu acho que ele perdeu a mão. Porque da eleição para a entrega da chave da prefeitura, Remígio virou um caos. Até a gente teve um debate na Câmara que disse que a única coisa errada que deixou foi a garagem municipal sucateada. Mas não foi. Foi um processo, gente da Procuradoria, quase 200 processos que estavam amontoados. A gente pegou um IPSE totalmente desorganizado. A gente pegou uma Secretaria de Educação com escolas com cupim no quadro. Tinha cupim no quadro. Então a gente pegou uma coisa e estava interditada a tempo de cair, desabar uma escola de Lagoa do Mato. Então não tem condições de a gente dizer que pegou uma cidade equilibrada, porque não pegou. Aí dizem, não, mas o antigo gestor deixou 18 milhões na conta. Mas muito dessa parte desse dinheiro foi empenhado em obras que ficaram inacabadas. Então tudo para tentar parar o início do governo de Cláudio Regis. E eu digo isso, não estou denegrindo ninguém não, eu estou dizendo o que aconteceu. Porque muita gente ficou chateada comigo porque eu estava expondo as coisas. E não é assim que funciona. Eu não estou denegrindo a pessoa, estou denegrindo o que aconteceu. Porque realmente foi uma coisa de louco. E em 6 meses a gente tentou botar a casa em ordem. Então realmente não teve uma boa passagem, como é o nome, Sandria? A transição não teve uma boa transição, infelizmente, e ficaram algumas coisas pendentes. E eu vejo, em 3 anos o prefeito trabalhou muito. O antigo prefeito, mas no ano da eleição ele se perdeu pelas pessoas que ele confiou, porque ele achou que ia fazer um sucessor sem falar de política ou apoiar, e no final de tudo acabou se juntando com o deputado que havia brigado, né? Então são coisas que às vezes não dá para mim, tá entendendo? E são coisas realmente que deixaram a desejar. E outra coisa, na ação social, só para dizer que não foi só sucateado, eu falei de quase tudo. Na ação social, de janeiro a maio, não saiu R$1 de ajuda de custo. R$1. Mas quando foi nos 3 meses da eleição, só aumentou 20, 40 e 60 mil de ajuda de custo. Ou seja, deve ter alguma coisa aí. Vamos saber mais para frente. Nos primeiros meses ninguém estava com fome nem precisão, né? Não, só ficou na véspera da campanha. Então são coisas que eu falo que a galera, algumas pessoas logicamente acham ruim, mas eu estou expondo o que aconteceu. E hoje, entre trancos e barrancos, por tudo que foi dito, tudo que foi pego, Cláudio está conseguindo fazer um governo muito bom. Cláudio tem uma equipe muito empenhada. Às vezes a gente bate cabeça em algumas situações, porque muita gente ficou há 12 anos fora e está com aquela sede de fazer. Às vezes a gente recua, a gente erra, mas a gente acerta, volta para acertar. E a gente, eu acho que está fazendo uma gestão
muito boa nesses primeiros 6 meses. Importante. Rony, nesse início, como você falou aí, já que teve dificuldades, o Cláudio ao assumir com certas situações, teve alguma prioridade, tanto dele conversado com vocês, vereadores, olha, eu preciso, nesse momento, cuidar mais dessa área, que é a que está mais necessitada hoje no município? A educação e saúde. A gente não queria, a gente quer, na verdade, Cláudio quer dar ampliar o PA, e a gente tinha as escolas que estavam desabando. As escolas realmente estavam desabando. Depois eu mostro umas fotos a vocês. Grande para as crianças, né, Cris? Tá entendendo? Então, vou lhe dizer uma coisa. Nós temos uma escola integral bilíngue lá em Remígio. Uma creche, que se chama Creche Tia Tida. Aonde é que é bilíngue? Não é bilíngue. Então, teve governos passados que colocaram várias escolas integrais em Remígio, mas não deram a condição dessa escola estar em funcionamento de forma integral, com estrutura, com equipe profissional. Então foram erros que a gente está tentando organizar. O município caiu a quantidade de alunos, de estudantes, de 3.200 para 2.500 nos últimos anos. Abandono grande. Né? Então se tem um abandono, uma evasão escolar, até o próprio recurso do município diminui, então tem uma coisa errada. Então teve muita coisa que a gente teve que realmente dar uma organizada. E quando a gente fala em prioridade, foi de tudo um pouco. Os processos teve que organizar, a gente teve que pegar umas finanças e poder realocar para tudo que estava em falta. A gente teve esses projetos de um fardamento, teve essa questão hoje do Jardim das Descobertas, teve carro que a gente teve que comprar. Hoje foram entregues 2 spins novas. A gente teve que fazer uma reestruturação no organograma da prefeitura, porque estava parado desde 2017. Então, muita coisa foi prioridade. Foi tudo prioridade. Porque foi uma transição imperfeita, foi uma má vontade da bexiga do pessoal que a gente teve que pegar e botar ordem na casa. Vai acertar sempre? Não. Eu passo o pano? Não. Eu chego para Cláudio, vem cá. Isso aqui está errado, Cláudio. Vamos organizar. E ele tem um bom senso de parar, pensar, olhar e organizar. Então isso que eu acho que é uma das maiores virtudes do prefeito Cláudio Reis. Importante aproveitar aqui também, registrar a presença do presidente da Câmara aqui de Arara, o vereador Jailson. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E aí, mais participações, Frank, fica à vontade. O pessoal participando, registrar a presença, né? Tá aqui com a gente, prestigiando, e é bonito ver essa união, como você falou, as câmaras unidas, né? Mandar um abraço pro pessoal lá do Baçal, lá no Badajaca, Rolinha, Deinha, M e outro pessoal lá do Badajaca ali, lá no conjunto. Um abraço pro pessoal da escuta lá. Pessoal do Badajaca, aquele abraço, viu? E aí, Frank, você à noite pode não, viu? Saborear uma jaca não, viu? Vai dormir, deixa pra amanhã, viu? Abraço, pessoal. E aí, Rona, a gente vê, justamente quando você fala nessa emoção, no carinho que você tem, de hoje está sendo tratado o seu município. Que a gente vê um filho da cidade que sonhava em fazer algo mais e está conseguindo. Para o futuro, os projetos do vereador Rony, como é que está sendo aí a demanda toda apresentada? Eu sei que você está tendo muitos debates, mas como é que está sendo a apresentação de projeto seu dentro das sessões lá na Câmara? A gente conseguiu já aprovar 7 projetos de lei, só nesses primeiros 6 meses. Então, 7 projetos que estão sendo leis no município só nesses primeiros 6 meses. Eu acho que nenhum outro vereador, desde muito tempo, tinha feito isso. E projetos não só de papel, projetos que a gente vê ter funcionalidade. Então, a gente está se oxigenando bem. E você, Inácio, falou de uma questão dessa união das câmaras. Jailson, como a gente chama o nosso pajé, a gente teve essa união depois de Brasília, não foi, Jailson? A gente conversou junto com o presidente Nando, eu fui até a Brasília com o presidente Nando, justamente apresentar o projeto das mamães atípicas, que a gente conseguiu trazer o prêmio para Remígio, destaque nacional, por um projeto de lei apresentado e firmado, foi da Paraíba, viu? Dos 223 municípios, foi o único. E a gente teve essa ligação e a gente disse, por que não a gente ter esse contato, esse network, essa amizade? Porque o que eles fazem aqui, a gente pode levar para Remígio. O que a gente faz lá em Remígio, eles podem trazer para cá. E com o Jailson, com o Daiane, com os meninos aqui, é uma coisa mais íntima, de amizade, de companheirismo, mas a gente tem contato com o pessoal de Areia, com o pessoal de Pilões, com o pessoal de Bananeiras, com o pessoal de Solânia. Então eu tenho esse network com quase todas as cidades, com o pessoal de Pilões, com o pessoal de Esperança.
Então isso torna o legislativo mais forte. Nós não somos inimigos, nós temos que ter essa parceria. Porque o que a gente pode levar para Remígio, a gente pode trazer aqui para Arara. A gente pode pegar de Pilões e levar para Remígio. A gente pode visualizar em Areia e trazer também para as cidades. A gente já está planejando, com a UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, aqui da Paraíba, fazer esse network, um evento com as câmaras aqui da nossa região. Vou até convocar os presidentes, viu, Jailson? A gente vai conversar depois. Já é uma intimação, né? É uma intimação que, passando esse recesso, a gente vai ter um momento para fortalecer o legislativo, para mudar um pouco dessa visão que o pessoal tem de vereador que não faz nada. Porque quem falar para mim que o vereador não faz nada, o cara vai dar uma surra. Deixar ele pelo menos uma semana, né? Pelo menos uma semana. Por quê, gente? A gente não para. Nesse último sábado a gente viajou, andou 400 quilômetros. Com o povo, servindo ao povo de Remígio. Então é uma coisa muito bacana. Eu tenho muitas pretensões. Olha o meu presidente ali, ó. Cuide de vir, viu? Eu tenho muitas pretensões de projetos. Até o final do ano a gente fez uma grade, né, Sandrinha? Que às vezes é atropelada pelo que aparece, mas a gente tem uma grade muito bem formada para terminar esse ano. E a gente vai um passo de cada vez. Vamos pensar esse ano. Ano que vem já é outro planejamento totalmente diferente. Em 2027 também vai ser um planejamento totalmente diferente. Em 2028 também vai ser outra coisa. Então a gente vive mês por mês. Claro que a gente tem um planejamento, mas sabe que podem acontecer imprevistos. Importante quando você fala nessa demanda, o que anda para um canto, anda para o outro. A eleição passou, o eleitor passa não só de eleitor, mas é um cidadão que está fiscalizando e está cobrando ao mesmo tempo. Como é que tem sido a acolhida da população, das pessoas que votaram em você, e como é que elas têm lhe retribuído, né, o seu trabalho? Como é que você tem sentido essa recíproca deles? A gente vê mais positivamente do que negativamente. A gente não consegue. Eu tive 523 votos. Se você me perguntar, e se você perguntar a qualquer vereador, a gente não sabe onde estão todos esses votos. A gente não vai saber. A gente vai saber alguns, logicamente. Mas só que para algumas pessoas elas reconhecem o trabalho que a gente faz. Outras não são mais, vá lá em casa, vamos tomar um café, que a gente tem que fazer esse trabalho. Outras ainda têm aquela visão política antiga. E eu não as culpo, porque isso foi desde que o mundo é feito. Então, apesar de algumas falas negativas, a gente sabe que não é culpa do pessoal. É porque realmente a gente teve em Remígio, e não só em Remígio, em cidade pequena, a população foi acostumada de um jeito errado. Então a gente mostra, e eu entendo todo mundo, a gente sabe onde está, eu recebo as críticas, que é importante demais, mas na maioria das vezes a gente recebe relatos de gratidão. As mamães atípicas hoje deram um show, não só hoje, mas sempre que a gente vem fazendo esse trabalho. O pessoal das escolas nessa Câmara Mirim, é impressionante os depoimentos que eu escutei durante esse processo. As pessoas que a gente encontra na rua e diz, Rony, obrigado por você estar mostrando o que o vereador faz. Isso, para mim, é o pagamento do trabalho. Dá vontade de eu trabalhar 48 horas por dia. Então, a gente vai ter aquelas pessoas que vão criticar. A gente, enquanto legislador, tem que saber aceitar essas críticas. Se não souber, não entre. Porque a gente tem que entender. E a gente tem que também saber receber os elogios. Porque não é só de elogios que a gente vai viver. A gente tem que trabalhar, porque senão a gente se acomoda e pronto. E acaba com tudo. Aproveitando justamente essa deixa aí, Rony, quando você fala do trabalho, com a troca dos vereadores, né, do município, praticamente aí quase todos, também se cria um novo pensamento e aí tem que mostrar serviço. Não só seu, mas dos seus companheiros. Como é que tem sido a demanda também dos outros vereadores dentro da Câmara hoje? Altíssimo. São muitos requerimentos, é porque cada um tem seu estilo. Não é um é mais fiscalizador, o outro é mais de requerimento da população, eu sou mais de estar dentro das casas, eu sou mais de fazer um projeto de lei, eu sou mais de colocar realmente para o município fazer, claro que é sempre em comum acordo com o Cláudio, com as bases, isso é importante demais, e cada um tem sua temática, mas eles são muito ativos, por isso que eu digo, é uma Câmara muito ativa, é uma Câmara muito boa, cada um levanta a sua bandeira do jeito que sabe levantar, mas é muito bom que mantenha a Câmara acesa. Hoje a gente tem uma Câmara muito heterogênea, mas muito funcional. E isso é legal. Eu acho que a população não vai ter o que reclamar desses vereadores. Claro que tem seus gostos pessoais, que isso é de cada cidade, que é de cada pessoa. Mas reclamar que a Câmara não trabalha, isso não vai acontecer. Muito importante.
Você pensando no Badajaca aqui, viu? Vereador Ronda, tudo é elogio pra você lá, viu? Aqui o nosso vereador de Redinho aqui tá aqui no Esse Jailson é uma potência, viu? Pessoal do Badajaca, ó, um cheiro pra vocês, viu? Amigo Rolinha tá lá, não é isso? Rolinha lá tá. Rolinha família, um abraço pra todos, viu? E a gente vê, Rony, como a importância, justamente você falou aí, disso aí, porque assim, há uma demanda da população, há uma confiança da população, e a gente via antigamente que o vereador ficava lá, às vezes até uma sessão, o pessoal nem se importava, ninguém queria assistir, ninguém queria... E hoje, através das redes sociais, como eu disse, a questão do marketing é muito importante, porque hoje a gente acompanha a ação do vereador, a ação daquela pessoa que você confiou, porque queira ou que não queira, você entrega para ele uma responsabilidade enorme, que é representar a população, e aí você vê também que a população está ali, mas Rony fez isso aqui, foi Rony, mas eu acho que Rony poderia fazer isso aqui. Tem chegado também algumas demandas da população dizendo assim, Rony, tu podia fazer isso também, Rony, tu podia fazer isso por mim, fazer em prol da comunidade. Tem chegado assim? Muito, muito. E eu fico até, às vezes, ruim, Sandrinha sabe muito bem, quando a gente não consegue atender a todo mundo. Quando a gente não consegue fazer tudo por todos. E é humanamente impossível. Eu me cobro muito, eles sabem. Ela e Petrônio, o pobre dos dois. Porque eu me cobro demais e acabo cobrando a eles. E eles que têm que... E eles vêm no pacote. Entende? E hoje, Nando está chegando, o presidente da Câmara, num pacote também. E ele compra muito minhas ideias. Eu digo, Nando, eu estou querendo fazer isso. Eles vão fazer. Não é? Então, graças a Deus que a gente tem essa rede de apoio. Mas as pessoas vêm falar. Vêm cobrar o Rony. Fez isso aqui, mas podia aumentar. E a gente tenta fazer. Porque realmente, se a gente não estiver ali para servir a população, a gente está fazendo errado. Hoje, do seu ponto de vista, você imaginava a responsabilidade que você ia ter e o trabalho que você ia ter através da vereança alcançado hoje, assim, porque assim, é o primeiro mandato, muitos vereadores ficam ali escorados em alguém para não querer fazer. Você, assim, é aquela pessoa que tomou a frente. Eu quero mostrar que eu vim para trabalhar. Você, no passado, pensava que poderia chegar a esse patamar que hoje chegou já em apenas 6 meses? Não esperava. Eu esperava que ia ser muito trabalho, que eu sempre trabalhei muito. Né? A gente saía de 8 horas na secretaria, chegava de 10. Eu digo, não, pelo menos agora, enquanto vereador, não vou conseguir fazer isso. Mas é do mesmo jeito. Não tem jeito, Não né? tem jeito. Acho que até mesmo... mais, né? A gente essa semana almoçou algum dia na hora certa? Não. Nem um dia, entendeu? Então, é uma coisa que eu não imaginei que ia ser nessa proporção. E até Petrônio chega para mim e diz, Rony, vamos desacelerar. E eu digo, vamos, mas a gente não consegue. Porque é tanta coisa, aparece uma coisa, eu gosto muito de ser proativo. Às vezes eu faço as funções que não é nem minha. Olha isso aqui. Hoje, a gente estava organizando as coisas, a gente descarregando caminhão. Para a inauguração do Jardim das Descobertas. Mas só que eu fiz com o maior prazer. Porque a gente sabe que é importante para a nossa população. E uma coisa que você falou, Inácio, em relação à mídia. Desde o tempo da secretaria, eu fui denunciado em relação à mídia, principalmente do Instagram, que a gente divulgava os trabalhos da ação social. A gente foi divulgado para cancelar, né, Sandrinha? Mas eu nunca, porque estava fazendo autopromoção. Mas eu nunca falei nos vídeos que eu fazia. Eu sempre dizia, a Secretaria de Desenvolvimento Social através da Prefeitura Municipal de Remígio. Sempre. E é uma coisa que é pra gente, é um meio hoje da gente se comunicar com o pessoal. A mídia social. Enquanto vereador agora, a gente continuou a mídia do dia a dia, do café, até para eles, vamos parar, mano, porque às vezes não tem um engajamento, porque tu mostra tudo que tu faz. Mas é o nosso estilo. E eu fui taxado, né, um tempo atrás, uns meses atrás, de vereador de mídia. Só de mídia. Só de mídia. E algumas pessoas da minha família lá de casa ficaram com raiva. Não sei o que, eu disse, não fique não, porque a gente é da mídia mesmo. E essas pessoas que me taxaram como vereador da mídia, os vereadores dela também são da mídia. Porque se viram a necessidade do que a gente vinha fazendo de acompanhar. Mais uma vez, não é preciosismo, é o que acontece. E eu sempre vou ser, porque esse recurso, o celular, a rede social, é o recurso para a gente mostrar o que está fazendo. É o recurso para a gente provar que realmente está trabalhando no dia a dia. Para a gente não conseguir ir na casa da população, naquela comunidade, eles vão saber que a gente está buscando o melhor. Então a gente nunca vai deixar de ser da mídia. A gente tem que mostrar o que a gente faz. E hoje ainda não está no potencial 100% que a internet vai ter. Vai ter muito mais potencial de alcance, de engajamento, de chegada na população.
Então a gente tem que saber trabalhar. E eu tenho que ser também sensível, porque nós somos formadores de opiniões. Nós somos pessoas que propagam informações. Então a gente tem que ter muito cuidado no que fala. Ah, Rony, eu sempre acerto? Não. Eu erro um bocado também. Mas a gente sempre procura acertar. Portanto, deixa eu ir aqui mais participações. Tem um pessoal interagindo com a gente também, não é isso, Frank? Manda mensagem aí. Isso, Inácio. O doutor Evandro Trindade. Parabéns pela entrevista com esse vereador Rony, muito novo e inteligente. Um abraço ao amigo Jailson. Tá? Muito obrigado pela participação, doutor Evandro. É com você, Inácio. Fica à vontade aí, o doutor Evandro participando com a gente também, Rony. Doutor Evandro, né, eu fico feliz e feliz pelas palavras, né, apesar da pouca idade, 30 anos, né, para estar assim à frente de uma responsabilidade tão grande, mas eu procuro muito estudar tudo. Eu sei que muitas coisas na teoria não resolvem, mas se a gente não saber da teoria, a gente não vai poder botar na prática de uma melhor forma. Então a gente procura estudar, e não só estudar assim um livro, a legislação. Eu procuro estudar com o Jairson da vida, que ele tem experiência muito maior do que a minha. Com o Nando da vida, presidente lá de Remígio, 6 mandatos, eu sou o primeiro. Eu sou uma criança perto dessas potências. Então isso é estudar, essas experiências, os atalhos que eles conquistaram nesse tempo. E eu agradeço por eu ter essas pessoas para me engrandecerem. Por quê? Porque a experiência não é qualquer pessoa que passa, não. Não é eu não vou passar a minha experiência para qualquer pessoa, não. Então, por isso que eu digo que aqui em Arara é um vínculo de amizade maior. Não é lá com o Nando, eu sou suspeito a falar de Nando. Então, a gente se ajuda. Eu ajudo o Nando com meus pensamentos inovadores, com o que a gente vem da atualidade, mas Nando me ajuda com a experiência dele. Que eu só vou ter se eu ganhar 6 vezes, assim, se Deus permitir, seguidas. Então é uma construção. Eu sou uma construção das pessoas que estão comigo. Claro que eu tenho um gênio muito forte. Eu tenho um pensamento muito forte. Eu sou muito chato para muitas coisas, porque eu gosto das coisas do meu jeito. Ela e Petrone que o digam. Mas eu escuto muito a opinião dos outros. Eu vou moldando de acordo com o meio. É muita resiliência envolvida para a gente estar aqui. Então não é só Rony. São muitas pessoas que compõem essa nossa vereança. Rony, uma das coisas que muitas pessoas falam é que quando o vereador chega de primeiro mandato, ele chega com muita vontade, com muita garra, querendo fazer. Mas aí tem algumas coisas que impedem, porque tem aquilo, como você disse, tem a prática e tem aquilo que fica na teoria. Você tem sentido isso ou você tem conseguido juntar os dois e botar em prática ao mesmo tempo? Não, a gente na maioria das vezes consegue, né? Mas a gente não consegue tudo. Infelizmente tem a política partidária envolvida. E isso é desde que o mundo é mundo e vai morrer sendo assim. Então a gente, em muitos momentos já, esse semestre eu me frustrei, chorei, me tranquei, porque eu não consegui fazer algo. Mas se a gente for parar e fazer isso toda vez, a gente não consegue trabalhar. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Tudo de uma vez. Porque existem outras engrenagens que têm que funcionar para a nossa ideia também fluir. Eu sou apenas uma parte da engrenagem. Sandrinha é outra parte. Cláudio Regis, porque ela é subprocuradora do município. O procurador é o Dr. Júnior Meira. Cláudio é outra parte. As secretarias são outras partes das engrenagens. Então tudo tem que girar. E muitas vezes essa engrenagem não gira. E não é nem por má vontade da gente ou das respectivas pessoas que estão à frente. É porque tem outra burocracia envolvida que não está dando para ir. Então a gente tem que ser muito ciente disso. Mas claro que tem casos e casos. Tem esses casos que a gente busca e para por algum motivo, tem outros casos que é do pessoal acomodado mesmo. Aí isso aí não entra nessa cota. Mas isso é de política municipal, é de política estadual, é de política federal. O que a gente passa em Remígio, o que Jailson passa aqui em Arara, o pessoal passa lá na Câmara em Brasília, passa aqui no Legislativo em João Pessoa. Porque a gente precisa de outras pessoas, de outras engrenagens para rodar. E assim a política funciona. Aproveitando, eu vou aproveitar uma deixa. Pessoal, não vai nem saber direito, é um segredinho da gente aqui. Já chegou você assim, pensar em alguma coisa, conversou com o Nando e aí, Nando, eu queria apresentar isso aí, Nando. Espera um pouquinho, vamos botar isso aqui prioridade, a gente depois fazer isso aqui. Já. Vamos fazer isso aqui, porque assim,
É a juventude chegando com aquela garra, vontade de fazer e aquela experiência. Isso aqui primeiro, vamos colocar isso aqui que precisa agora, isso aqui lá na frente vai dar certo. Já chegou esse momento? Já. Não só de Nando, mas de Petrônio, de Sandrinha também, do próprio doutor Júnior, o próprio Cláudio, que a gente conversa muito quando vai articular principalmente os projetos de lei. Então diz, Rony, espera um pouquinho, apresenta depois que dá certo. Não, vamos segurar, já coloca. Porque a gente realmente... Isso não é só de mim, é dos vereadores novos. A gente começou... Rapaz, foram 6 meses, 800 projetos na Câmara. 800! Entre requerimentos, projetos de leis vindos do município e de autoria do Legislativo. 800! Por isso que eu digo que é uma Câmara que trabalha. Talvez tenha Câmara por aí que não consiga em 6 ou 8 mandatos, não consiga isso tudo, né? E foi um recorde na Câmara de Remígio, de todos os tempos. Aí, mais uma vez, não é desmerecendo ninguém. É mostrando o que a gente faz agora. Se os outros não mostram, aí a culpa não é minha. Sinal de muito trabalho, né? Exatamente. E justamente com esse trabalho tem rendido. Como é que você vê hoje a situação do município 6 meses após a administração de Cláudio Regis ter começado? Como é que hoje se encontra o município de Remígio na sua visão? Se encontra muito bem. E a gente vai melhorar mais. Está fluindo. Não está 100%. Eu acho que dificilmente nós vamos estar 100% dentro de uma administração pública. Não é só de Remígio. Mas o esforço que a equipe de Cláudio Regis está tendo, e se eu digo a equipe, todas as pessoas, desde um gari, desde a pessoa que está ornamentando, está enchendo uma bola, até as próprias cabeças das secretarias, estão com muito esforço, muita vontade. Às vezes a gente bate cabeça por tanta vontade, a gente engole um ao outro por tanta vontade que está de fazer o certo. Mas é com o tempo que a gente vai aprendendo. Muitas vezes eu saio como chato, Inácio, dentro da gestão, com algumas pessoas, logicamente, que são diversas cabeças, porque eu passei intensamente 2 anos dentro da gestão passada. E eu vi erros e acertos. E hoje eu visualizo dentro da gestão de Cláudio erros e acertos, como em toda a gestão. Mas só que eu quero privar a galera dos erros. Porque eu não quero ver se repetir o que eu vi. E às vezes eu digo, olha, isso aqui está errado, amigo. Aí o amigo pode levar para o coração. Aí fica com a cara deste tamanho para mim. Eu digo, não fique não, que eu não quero falar para dizer que você está errado. Que é você que é a coisa ruim. Não, eu quero falar, porque eu já passei por isso. E eu vi que se você for nesse caminho lá na frente, vai atolar. Mas se você quiser ir, tudo certo. Então, a gente tem essa pouca experiência, mas a gente tem uma experiência que a gente procura também tentar resolver todos os problemas. É uma coisa que coloco na minha cabeça sempre. Rony, você não vai resolver tudo só. Rony, você não é o salvador. Rony, você... E realmente a gente não é. A gente procura que as outras pessoas não cometam os erros, mas muitas vezes a gente precisa errar para poder não errar mais. Então, por isso que eu digo que eu vejo muito esforço, eu vejo muito boa vontade. E hoje, para o que a gente pegou, 100%. Está 100%. Não está em um âmbito geral. Porque a administração pública, repito, nunca vai ser perfeita. Sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter algum crítico. A gente inaugurou o Jardim das Descobertas. Vixe, Maria, mas vamos ver quanto gastou. Peraí, quer dizer que se a gente vai inaugurar trabalho voluntário? Quer dizer que a gente vai comprar, o pessoal vai doar tudo? Não, a gente fez uma festa. Vixe, mas gastou, pagou 300 mil do seu desejo. Quer que seu desejo venha de graça? Você quer festa boa. Aí contrata e reclama. Não, porque os barraqueiros pagavam. Nenhum barraqueiro pagou essa festa de Remígio, né? Não pagou nada. E ainda reclamam. Porque os preços estavam altos. Então, a gente nunca vai agradar todo mundo. Porque sempre vai ter a oposição e sempre vão ter os fanáticos. Aí não é nem a oposição. A oposição, é top. Por que a oposição é top? Porque com a oposição que a situação vai se fortalecer e fortalecer a cidade. E vice-versa. E a oposição se fortalece também. Sempre vai estar no pico. Mas os fanáticos prejudicam tanto o prefeito quanto a população. Então eu não gosto dos fanáticos. Então a gente gosta de ser muito realista. Mas esses 6 meses foi de muita coisa positiva. Deixa eu aproveitar aqui mais uma vez. Tem mais participação, Frank? Um cheiro. Tem sim, Inácio. O Tiago Avião está participando com a gente. Boa noite, meu amigo Inácio.
com você. Abraço, Tiago. Tiago que tá no trabalho enorme lá, tá cuidando da lavoura lá da escola, viu, Frank? Eu ainda vou comer pelo menos um feijãozinho lá, viu, Tiago? Rony, com tanta demanda, tanta correria, me diga um negócio. Vereador descansa? Tem algum tempo para lazer, algum tempo para curtir a família ou vai tudo junto? Não, descansa. A gente procura pelo menos o domingo, né, Sandrinha? Ficar em casa. Quando manhã tá em casa, que manhã trabalha muito, ela é policial militar, mas eu procuro sempre tentar almoçar com ela, mas esse dia já a gente não conseguiu. A gente tenta também sair para alguma festa, hoje a gente vai tentar dar uma passadinha, prestigiar lá em Solânia. Jussiano nos convidou, né, o prefeito, para irmos. E a gente vai tentar dar uma passadinha, mas assim, a gente tá indo dormir de 1 hora da manhã, acordando de 5. E tem demanda, e tem trabalho, e tem planejamento. Então eu nunca esperei fazer isso, mas a gente tá muito feliz com isso. Eu tô muito feliz com isso. E aproveitar que você disse já que sua mãe é policial, é daí onde você diz assim, é aqui que eu quero seguir, e a teimosia também, porque a ordem e a lei tem que seguir ali. Aí onde vem? Mãe é minha inspiração. Eu já disse, um dia eu for metade da mulher que ela é hoje, para mim, eu tô uma pessoa completa. E ela criou praticamente sozinha os 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs. Ela batalhou sempre com esse mundo, e principalmente antigamente, que era um mundo muito machista. Demais, né? Hoje a gente teve uma afrouxada em muita coisa nessas questões. Ainda tem machismo, racismo, feminismo, tem tudo isso. Está deturbado um pouquinho? Está, justamente por conta dos extremistas, dos fanáticos. Mas antigamente era muito. E ela carregou tudo isso sozinha e nos criou. E hoje, e desde que eu me entendo por gente, que eu disse, não, eu sou um profissional, eu sou nutricionista. Eu estive à frente da secretaria, do PENAI do município. Eu estive enquanto secretário. Estou agora como vereador. A inspiração de trabalho é ela. Ela é muito correta, ela gosta de trabalhar, ela gosta de fazer o bem. Então eu me inspiro muito nessas questões. E o meu gênio forte, eu não sei se é dela não, é dela também. Dá pra saber. Eu tenho um gênio muito forte, muito forte. Mas é porque eu gosto das coisas bem feitas. Quando eu não vejo a coisa bem feita, eu faço, não. Eu me atarefo, mas dá pra gente fazer. Muito bom. E antes da gente aqui encerrar o nosso bate-papo, eu queria fazer o seguinte: perspectivas para o futuro político do vereador Rony. Um dia, quem sabe, né, eu quero estar à frente da presença da Câmara. Isso é uma coisa natural, eu acho, da maioria dos vereadores, mas um dia, quando for pertinente, eu não penso nisso agora, é uma coisa meio futura. Hoje eu penso em conseguir fazer minhas coisas enquanto vereador. Hoje meu foco está 100% na população de Remígio, meu foco está 100% em terminar esse ano de 2025, em conseguir fazer as coisas que estão pendentes. Hoje eu estou focado nisso. Eu sei que lá na frente, como eu falei, tem uma perspectiva da presidência da Câmara ano que vem, que infelizmente não pode mais, pelo menos por hora, concorrer, mas se ele puder, a gente quer que ele esteja novamente à frente, não é? Mas eu vivo muito agora. Não é? Ano que vem a gente pensa em presidência, a gente pensa no deputado estadual, não é? Que Cláudio vai decidir, o que ele decidir está bem decidido, a gente acompanha. Aí daqui a 4 anos, já que é 3 anos e um pouquinho, a gente pensa na nossa reeleição. Claro que a gente trabalha pensando em facilitar a nossa campanha, mas a reeleição tem diversos fatores. Se a gente trabalhou bem, se a população aceita e se realmente vale a pena a gente ir novamente para essa empreitada. Então, enquanto isso não chega, a gente trabalha. Então, o meu foco é hoje, o meu foco é na população de Remígio, o meu foco é em quem mais precisa, o meu foco é em cuidar daquele povo de Remígio que a gente começou cuidando, vai permanecer cuidando, se Deus quiser. Onde eu estiver, vereador, qualquer coisa, qualquer cargo, a gente vai cuidar da população de Remígio. O doutor Evandro está perguntando se você é filho da sargento Rosiméria. Todinho, dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça dessa figura. Rony, eu quero agradecer demais a sua participação, deixar o espaço aí, algo mais que você queira acrescentar, fique à vontade. Inácio, Frank, muito obrigado. Mais uma vez, perdão pelo atraso, mas foi um atraso bom, né, Sandrinha? Foi um atraso por uma coisa bacana em Remígio. A gente está feliz por estar aqui, eu estou feliz por estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que em outra seja oportunidade... a primeira de mais vezes. Né? Exato. Possamos estar aqui juntos novamente. Obrigado a todos que acompanharam, que interagiram. Isso é muito legal, porque fica uma conversa,
né, entre a gente aqui no estúdio, vocês aí em casa, no celular, onde estão. O presidente Remígio estava deitado no sofá, o pessoal, não é, tá lá no bar, no sítio. Então a gente fica muito feliz com isso. E só agradecer a todo mundo, agradecer mais uma vez aos meus colegas vereadores, ao presidente Nando, doutor Júnior, o prefeito Cláudio, que é um cara excepcional, toda a equipe, né, que envolve a Prefeitura de Remígio, minha companheira aqui, Maria Alexandra, né, que além de subprocuradora, advogada, é minha conselheira, me escuta tudo, não é meu pão de ló, como eu sempre falo, ao pessoal lá de casa, né, minha mãe, minha irmã, minhas irmãs, na verdade, uma está morando aqui, mas é a família, tá certo? As pessoas que me apoiam, que gostam de mim, né, que sempre estão ali por mim para o que der e vier. E também um abraço especial para Petrônio Matheus, esse cara é extraordinário. Né? Petrônio é um cara que ele trabalha por amor. A gente é amigo desde muito tempo, mas hoje a gente está nesse viés profissional. Claro que a gente não confunde as coisas, né? A gente é amigo 24 horas, mas tem a parte profissional também, e a gente procura sempre estar, mas é por isso que eu digo, meu mandato, o Rony, é formado de diversas pessoas. Minha essência não vai mudar nunca, porque senão eu vou deixar de ser eu. Mas tem muitas pessoas envolvidas para tudo que a gente faz. E meu muito obrigado. Nós que agradecemos, eu quero agradecer demais. É importante, como você disse, teve um atrasozinho, mas foi um atraso bom porque tinha assunto bom para a gente conversar. Exatamente. Então, vale a pena a gente esperar. Então, que seja mais vezes, que Deus possa abençoar essa sua jornada, o desafio. Eu brinco até com o Frank aqui, já falei com o Jair e outros. Vocês têm muita coragem a seguir num cargo de vereador. Tem eu prefiro ficar do lado de cá. Não, tem muita coragem. Então, que vocês possam fazer cada vez mais, porque através de vereadores como vocês, é que a cidade cresce, desenvolve e que cria pensamento, como vem agora os novos vereadores, os mirins, que vão aprender com vocês. Vai ser incrível. A seguir essa jornada. E já vai crescer desde pequeno com aquele pensamento de um bom vereador. Não aquele vereador que fica parado, mas aquele vereador que trabalha pelo povo. Então, parabéns. E espero que venha mais vezes. Vamos embora. Vai ficar anotado aqui. E dessa vez a gente vai chegar na hora. Ô, meu amigo, olha o Petrônio. Grande Petrônio, aquele abraço. Obrigado por ter intermediado aí, viu, Petrônio? Obrigado mesmo. Frank, graças a Deus, mais um podcast concluído. Mais um, graças a Deus. E quinta-feira tem mais, viu? Gente, eu quero agradecer a vocês que ficaram com a gente. Muito obrigado. A você de Remígio, um grande carinho. O pessoal sabe do carinho que eu tenho por Remígio aí. Já fui muitas vezes aí em Remígio, então... Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu digo, se quinta-feira Deus não me chamar, eu venho. Se ele me chamar, Frank vem sozinho, tá certo? Tchau, tchau. E só lembrando antes de finalizar aí, o doutor Júnior tá me devendo a participação aqui. Eita, vamos trazer. Vamos cobrar ao vivo, né? Doutor Júnior Limeira, viu? Venha-se embora. Show de bola.